Olá, meu nome é Vitor Guilherme Alves e hoje eu e o meu grupo nós vamos apresentar sobre Freud e a origem da psicanálise. Bom, para nós começarmos, é muito importante a gente dar um contexto histórico sobre o momento em que vai surgir as teorias sobre o inconsciente e etc. Bom, basicamente, isso tudo vai estar acontecendo no século XIX, onde se tem uma supervalorização da razão e da ciência, tanto que o próprio século é reconhecido como século da razão. Ou seja, as pessoas elas vão valorizar os âmbitos culturais, a ciência no geral, as descobertas, bom, enfim, etc. Um outro contexto que é importante a gente ressaltar é sobre como a igreja vai influenciar, através das suas doutrinas, a sociedade e a visão que essa sociedade vai impor nas mulheres. E principalmente porque as mulheres, naquela época, elas, elas eram vistas como posso dizer, de uma forma pura, assim, de que ela não poderia falar sobre sexualidade, ela não poderia ter desejos sexuais, prazeres sexuais, ela não teria a sua liberdade, digamos assim. E, bom, uma outra coisa é sobre o otimismo filosófico da época, que basicamente esse otimismo filosófico que teve no século XIX foi quando os cientistas e basicamente os seres humanos no geral achava-se que havia alcançado a maioridade racional, então que o ser humano estaria no topo da sua razão e do seu desenvolvimento. E basicamente não foi isso que aconteceu, tanto que a gente vai ver que terá, né, Freud dirá que vai ter as feridas narcísicas e que ele vai teorizar os primeiros pontos sobre o inconsciente. Basicamente, ele vai dizer o contrário do otimismo racionalista. Ele vai dizer que o ser humano ele anda junto com a desrazão. Ele não é só razão, ele está convivendo ali junto com essa parte de perturbações e de sofrimento psíquico. E dentro desse meio, ele vai dizer que os seres humanos eles possuem a ilusão de estar sob controle da consciência, mas que por trás de tudo isso teria uma coisa que controla muito mais do que o próprio consciente, que é justamente o inconsciente. Seria algo que influencia a nossa vida psíquica mais do que nós imaginávamos. Então, é isso que ele basicamente vai dizer sobre a primeira ideia que se tem sobre o inconsciente. E com isso, ele vai justamente levar às feridas, que são as feridas narcísicas, que foram causadas por Copérnico, Darwin e por ele mesmo. Onde que, basicamente, para explicar, né, sobre o termo feridas narcísicas, nós temos a história do Narciso, que ele era um homem extremamente bonito e que todos basicamente amavam ele, mas ele mesmo não amava ninguém, ele só amava a si mesmo. E aí tem aquela história de que tinha a ninfa, eu acho, que era a ninfa Eco, que ela que ela vai se apaixona pelo Narciso, só que Narciso rejeita ela porque ele está completamente apaixonado pela imagem e aí a Eco meio que afunda ele no lago e enfim, ele morre. E basicamente as feridas narcísicas vão falar sobre isso. É basicamente o momento em que o ser humano ele é destruído esse autorretrato dele, em que essa coisa fantasiosa do ser humano essa imagem que ele tem sobre ele mesmo vai ao chão. E aí nós temos a ferida causada por Copérnico, que foi sobre a Terra não estar no centro do universo. Então ele muda a relação do ser humano na posição do universo. Nós vamos ter a ferida de Darwin, que
vai basicamente dizer que o ser humano ele não é um ser especial criado por Deus e que vai dominar a natureza, que ele basicamente é como todas as criaturas que sofreram um processo de evolução, e isso vai mudar basicamente a posição do ser humano em relação aos seres. E por fim a gente tem Freud, que ele mesmo vai dizer que ele causou uma ferida que a consciência seria a menor parte, a mais fraca da vida psíquica do ser humano. Ou seja, que nós não estaríamos, que nós não teríamos mais controle sobre a nossa consciência. Nós não seríamos o centro da nossa vida psíquica. E, bom, aí nós temos que, com isso, as feridas narcísicas, elas vão dar a primeira ideia da psicanálise, que Freud vai dizer sobre a comunicação da razão e da desrazão. Ele vai dizer também que os poetas e os filósofos já tinham descoberto o inconsciente e que ele só estaria dando um método científico para se estudar esse inconsciente e mostrar que o eu não é o senhor da sua própria casa, mas ele é, na verdade, basicamente um ser que está reduzido a se contentar com as informações fragmentadas do próprio inconsciente. E essa vai ser a ideia da psicanálise, de estudar e fundamentar o psíquico, a vida psíquica. Bom, com essa descoberta do inconsciente, a gente pode apontar coisas que vão influenciar ainda mais no estudo de Freud, que são, por exemplo, os grandes casos de histeria. Naquela época, como eu disse, as mulheres e as outras pessoas elas tinham limitações, e quando essas limitações eram passadas, quando esses limites eram ultrapassados, eles eram considerados loucos, eles eram considerados fora da razão da época. E dizia-se, principalmente no caso das mulheres, que eram mulheres e pessoas histéricas, que era uma histeria, a pessoa estava tendo uma histeria. E essa histeria, ela basicamente era a pessoa apresentar sintomas físicos sem nada causando esses sintomas. Então, não tem absolutamente nada fazendo com que justifique, por exemplo, uma pessoa não andar, uma pessoa não falar. E esses casos, e eu acho que é importante a gente ressaltar que a histeria, o porquê que a histeria era muito ligada às mulheres, porque na própria construção da palavra, que é histeria, que vem de histeron, que é útero em grego, ele basicamente diz que esses casos de tentar chamar atenção, esses casos de, de simplesmente dar um sintoma físico sem nenhuma causa visível, ele seria ele estaria relacionado ao próprio útero, a um fluxo de sangue, uma perturbação no útero que estaria causando aquilo. E, bom, vale a pena ressaltar, tá, que os principais sintomas dessa histeria eram dados como os distúrbios motores, distúrbios sensoriais, distúrbios viscerais, convulsões e desmaios. E, bom, nós temos que nesse estudo da histeria, nós temos aqui um filme que ele vai mostrar bem esse processo, que é o Freud Além da Alma, que é do John Huston, de 1962, que mostra como Freud lidou com os primeiros casos de histeria que ele tinha tido com os primeiros pacientes. Basicamente, no filme tem uma cena em que mostra uma mulher e o professor e Freud, né, tá nesse grupo, e o professor ele fala que a mulher era histérica e que ela não tinha nenhuma causa física para ela não andar, que ela não conseguia andar e que não tinha nenhuma prova física daquilo, mas que ela estaria só querendo chamar atenção, que aquilo seria uma causa simplesmente dela com ela, entendeu? E Freud pega nessa cena um alfinete e alfineta a perna da mulher.
E aí ele basicamente fala que se aquilo é fingimento, como ela poderia não estar sentindo dor. E aí se explica que esse caso seria bem mais intenso do que uma simples birra ali de uma pessoa. Bom, nós temos uma outra cena também que vale a pena ressaltar, que é quando um outro professor, que ele está com dois pacientes, que é uma que não consegue andar e o outro que eu acho que ele bate muita palma, se eu não me engano, e ele usa da hipnose e da sugestão, que vai ser o primeiro contato do Freud com esses dois tratamentos, digamos assim, e o primeiro contato dele também com o inconsciente e o consciente. E basicamente nessa cena esse professor pega e hipnotiza esses dois pacientes e diz que é através da hipnose, através da sugestão, ele consegue fazer com que os dois andem e obedeçam diversas ordens dele e até mesmo trocar os sintomas, mostrando que a causa dessa histeria, dessa doença, seria puramente psicológica. Mas, é claro, a hipnose e a sugestão não seria exatamente um exemplo de tratamento, já que depois que eles saíssem do estado hipnótico, eles, eles não apresentariam, eles voltariam a apresentar os sintomas. Nesse caso do Freud, ele pega e vai tratar os seus primeiros pacientes. No caso aqui, a gente pode destacar um paciente que ficou muito famoso, que foi a Ana U, que é o caso da Ana U. Bom, basicamente, ela apresentava distúrbios físicos sem que houvessem causas físicas para elas. Eram simplesmente manifestações corporais de problemas psíquicos. Então, Freud ele pega e ele até tenta usar a hipnose e a sugestão no seu tratamento, mas os resultados são insatisfatórios por aqueles motivos que eu já falei antes. Mas ele parte para uma outra abordagem. Freud ele vai usar a associação livre. Ele vai criar, né, a técnica de associação livre, que é justamente quando ele pega a Ana e fala para ela dizer palavras soltas assim e se comunicar com ele, falar, tipo, jogar palavras para elas e ela dizer o que ela sente e etc. E, inclusive esse é o início das sessões da psicanálise, etc. Bom, a Ana, ela reagia a certas palavras que ela simplesmente às vezes não conseguia pronunciar ou que às vezes ela omitia, ela às vezes chorava com as palavras que Freud dizia. E outras vezes essas palavras até faziam ela lembrar de fatos da infância, de sonhos e enfim. Desse jeito, Freud viu que a Ana, ela basicamente estava sendo determinada por uma vida inconsciente, que atrás da Ana tinha um inconsciente, algo que só poderia ser lido através dessas palavras-chave, dessa comunicação. Então, ele basicamente foi interpretando esses sonhos, essas lembranças, para chegar no inconsciente da Ana Lu e conseguir tratar ele de determinada forma e conseguir fazer com que a Ana Lu fosse curada, de certa forma. Freud, nesse caso, ele descobriu que sintomas de histerias eles teriam três finalidades. Contar indiretamente aos outros a si mesmo sentimentos inconscientes, então dizer através dos sintomas aquilo que o seu inconsciente está querendo expressar. Dois, punir-se por tais sentimentos, então uma forma de punição por você sentir determinada coisa, por você pensar de determinado jeito. E três, realizar pela doença, pelo sofrimento, um desejo inconsciente intolerável. Ou seja, basicamente o que o 2 vai dizer, que é você se punir por algo que você está inconscientemente, às vezes, reprimindo. E, bom, nós temos aqui, depois desse caso, depois desse desenvolvimento, que basicamente ele vai dizer que esses são os casos de neurose, que seriam intensos conflitos psíquicos do ser, que influenciariam o funcionamento mental do paciente, causando esses sintomas.
e que essas neuroses, inclusive, elas não estariam só nos pacientes com problemas graves. Ele vai dizer que a neurose e esses sintomas eles estariam em todas as pessoas, julgando então que todo mundo estaria sujeito a esse inconsciente. E, bom, nós agora vamos para justamente quando Freud ele vai criar a psicanálise. Ele vai dizer que que a psicanálise é a análise da vida psíquica e o estudo do próprio inconsciente, que teria a finalidade de curar as perturbações e as doenças mentais, que seriam as neuroses, através de um método de interpretação usando a linguagem. E, bom, nós também, eu queria poder ressaltar aqui também que Freud ele vai fazer o determinismo psíquico, que ele vai dizer que nossos processos mentais eles ocorrem de forma encadeada, que nenhum sentimento, pensamento ou lembrança acontece de forma isolada, ou seja, tudo ele tem uma razão, nada vai surgir do nada, que elos ocultos que ligam os eventos mentais, que basicamente nós vamos ligar eventos e sentimentos que vão influenciar na nossa vida e que podem ter ocorrido há muito tempo atrás. Ele vai dizer que a vida mental ela se desenvolve de forma contínua. Então, mesmo que a pessoa não esteja consciente, o inconsciente ele vai estar trabalhando e ele vai estar se desenvolvendo e que nós consideramos consciente aquilo que nós somos. Então, que nós pensamos, que nós estamos ali lidando com, e o inconsciente seria algo mais escondido, mais entre os panos. Inclusive, nós vamos dar uma explicação mais aprofundada disso nos próximos tópicos. Bom, então tá, como o Victor já falou, o Freud ele aperfeiçoou a ideia do inconsciente e do consciente. O consciente sendo tudo aquilo que está na nossa razão, que a gente sabe que faz, como a gente já sabe que existe. Então eu tô aqui pensando, tô aqui falando para vocês, eu escolhendo fazer alguma coisa e eu sei disso, esse é o meu consciente. E o inconsciente é aquela parte majoritária da gente que faz coisas que a gente até pode não entender e dificilmente a gente entende, mas mesmo assim determina muita coisa na nossa vida, que é o determinismo psíquico. Porém, para além dos estudos de Freud, ele descobriu, além do inconsciente da diferença, né, do consciente e do inconsciente, aperfeiçoando isso, ele descobriu mais 3 instâncias psíquicas, e são elas na imagem. Então ele descobriu o id, o ego e o superego. Então, eles também estão dentre essas duas divisões, que é chamada de primeira tópica, que são lugares, que é o inconsciente, o subconsciente, o pré-consciente estando entre elas. O id, o ego e o superego estão ali variando entre elas. Sendo que, começando a explicar mais sobre eles. O id, ele vai manifestar os nossos desejos, vai ser aquela parte principalmente inconsciente, então ela está principalmente no nosso inconsciente, e ele vai ser como uma criança, uma criança mimada que vai dizer, eu quero e quero agora. Então todos os nossos desejos, todos as nossas vontades, e o que ele vai chamar, na verdade, de pulsões, estão presentes no id. Inclusive coisas que a gente quer, mas não pode realizar, o id não tem essa distinção. Ele não vai se limitar. Ele simplesmente vai querer fazer aquilo, e isso não são só coisas boas. No id, nós temos, segundo Freud, 2 principais pulsões. As pulsões de vida e as pulsões de morte. Então, o id, ele pode querer tantas pulsões de vida, que seriam o prazer, as criações de coisas, o desejo de realização, tudo isso vai estar dentro do id, mas também ele pode querer coisas do tipo da pulsão de morte,
querer se isolar, querer destruir as coisas. Essas pulsões estão todas no id, mas o principal objetivo dele vai ser minimizar o desprazer e aumentar o prazer, isso sem considerar nenhuma realidade, sem considerar nenhuma limitação. Mas só explicando, e essas duas pulsões de vida e pulsões de morte, elas convivem juntas, elas estão ali o tempo todo, convivendo juntas. Isso porque uma psicóloga disse que quando a gente tem um problema, e por que a gente pode querer ter pulsões de morte inconscientemente? Porque quando a gente tem um problema, ou vários problemas acumulados, uma boa maneira de lidar com eles, por incrível que pareça, são maneiras negativas, é morrendo. Porque você morrendo tem aquela falsa sensação de que tudo aquilo vai acabar. Então, por isso que o id, ele pode ter essas pulsões tanto de querer criar coisas, de querer o máximo prazer, quanto essas pulsões de morte. E todos nós temos essas em níveis diferentes. E o id que está ali responsável por querer todas essas coisas, por ser essa criança mimada, que vai querer aquilo independente da hora, independente do lugar. Mas, além do id, então, nós temos uma outra parte da instância psíquica, e essa vai ser o superego. A função do superego aqui vai ser limitar o id. Então, o id seria um grande problema se todos os humanos pudessem fazer tudo aquilo que quisessem, e seríamos limitados a, por exemplo, macacos, estaríamos ainda brigando e dificilmente teríamos qualquer tipo de controle. Então, para isso que vai entrar o superego. Ele vai começar a surgir quando a criança começa a ser limitada pelos pais, começa a ter limitações, receber os sims, as aprovações daquilo que ela faz, e os nãos, as reprovações das atitudes delas. Então, isso vai montando dentro da criança, e a convivência com a sociedade também, algo como um super juiz, uma pessoa que está acima do ego e que vai julgar tudo aquilo que o nosso id quer. Eu quero alguma coisa, o seu superego vai dizer, não, mas isso não pode, você não deve fazer isso de jeito nenhum, isso é errado. Ou então, algo contrário, mas que é certo, ele vai dizer, você não quer isso, mas você tem que fazer, você deve fazer isso, porque isso é o certo. Ele vai ser esse super juiz que vai apresentar, ele também fica majoritariamente no nosso inconsciente, ele também age no inconscientemente, e ele vai apresentar todas essas regras, duras regras, como um juiz super, hiper, mega rígido. E o ego, bem, aí que entra o nosso ego. O ego vai ser o pobre coitado que vai ter que lidar com o id, com o superego e com a realidade. O ego, ele, diferente desses dois, está principalmente na nossa parte consciente. Então, ele vai estar em contato com a sociedade o tempo todo, ele vai olhar para a sociedade e falar, isso funciona assim, funciona dessa forma, e ele vai tentar conciliar os desejos do id com as super regras exaustivas do superego, e assim tentar, de alguma forma, camuflar algumas coisas, ajeitar algumas coisas, e conciliar a nossa vida psíquica. Então, vai conciliar as nossas vontades, as nossas pulsões, com as regras e com a realidade. Esse globo aqui representa a realidade. Ele vai estar ali, de alguma forma, maquiando alguns desejos, de alguma forma encaixando ali nas regras, achando umas brechinhas na regra, e assim, tentando equilibrar a nossa vida psíquica, que é de longe equilibrada. Todos nós somos de longe equilibrados. Como diz o professor, nós somos equilibristas. Nós estamos o tempo todo tentando equilibrar as pulsões de vida, as pulsões de morte, os desejos, as regras e tudo que passa pela nossa vida. O nosso ego vai principalmente fazer essa tarefa de comunicação com as nossas instâncias psíquicas. E nisso, muitas vezes as nossas pulsões vão ser duramente reprimidas pelas regras. Então, muitas vezes as nossas pulsões, aquilo que a gente quer fazer, é considerado pela realidade, ou então é considerada por diversos fatores, como impensável, como duramente reprovável. Então, isso vai ser duramente preso, reprimido. A pessoa ela não vai poder soltar aquilo, nem pelo ego,
aquilo pode ser soltado. E isso vai ter diversas consequências. Na verdade, ambos são diversas consequências, né? Como eu disse, você soltar todos os seus desejos é problemático. E você não soltar os desejos também é problemático. Mas você reprimir grande parte dos seus desejos vai gerar diversas consequências. E um exemplo disso foi um caso que Freud estava analisando, que a moça ela tinha uma paixão pelo marido da irmã dela. Só que aí a irmã dela morreu. E no enterro da irmã dela, ela percebeu que, ao a irmã dela ter morrido, ela poderia se casar com o cunhado dela. Porém, esse desejo seria considerado abominável, tanto pelas questões que o Victor já mencionou, a dura limitação das mulheres na época. Então, ela não poderia prosseguir com isso. Porém, Freud foi descobrir isso pelos sintomas de histeria dela. Então, ela perdeu completamente os movimentos da perna. E isso porque, como ele disse, tudo está ligado, tudo está conectado. Então, percebeu-se que ela teve um grande desejo de fugir do enterro da irmã dela, fugir desse desejo de casar-se com o cunhado. E por causa disso, por não conseguir fugir, por ser incapaz de fugir, mas querer fugir, para maquiar isso tudo, esses desejos eles foram tão duramente reprimidos que se transformaram em sintomas de perder completamente o movimento das pernas. Então, aqui já vendo que as coisas estão tão conectadas que podem até mesmo virar sintomas. E só é possível descobrir esses sintomas através de uma análise profunda da pessoa, de uma análise de todos esses acontecimentos. E assim como esse foi, por exemplo, um mecanismo de defesa da pessoa, esse de não ter as pernas, foi uma forma de maquiar o desejo dela de fugir, afinal, se tem o movimento das pernas, ela não poderia fugir. O nosso sistema, as nossas instâncias, elas têm diversos mecanismos de defesa, e eu vou citar aqui alguns deles, diversas formas de fazer com que nós possamos maquiar, muitas vezes, os nossos desejos impensáveis. Então, o principal deles, a principal forma, e acho que ele está mais presente em todos, é a repressão. Então, a gente vai, de toda e qualquer forma, tentar reprimir aquilo. E de tanto reprimir, outras coisas podem acontecer. De tanto reprimir a realidade. Mas vai ser uma forma de proteger. Porém, não tão boa na maioria das vezes. Então, além da repressão, uma coisa muito comum é a projeção. Então, nós podemos acabar por encontrar nos outros, projetar nos outros, apontar nos outros as características que nós mesmos temos. Então, inclusive, é o mesmo exemplo das coisas da história da loucura, né? A gente sempre vai apontar o outro como aquilo e não nós mesmos. Isso é um dos sintomas. Então, não, eu não sou aquilo. Aquela pessoa ali é. Outro de repressão é a negação, é recusar de toda e qualquer forma a aceitar a realidade. Mas por que tem esses sintomas essas formas de repressão? Principalmente inclusive, por que a pessoa se recusa muitas vezes a fazer seu tratamento, que foi algo que Freud percebeu? Por que ela sabe que ela tem aquele problema, mas parece que há uma repulsa àquilo? Porque são coisas tão difíceis que precisam de tanta energia psíquica que, ao retomar esses tópicos, isso vai causar uma enorme dor na pessoa. Então, o inconsciente daquela pessoa vai preferir por transformar isso em sintomas, colocar mecanismos de defesa, que essa pessoa ela vai inconscientemente se recusar a ser curada, por mais que ela admita que ela precise de ajuda. Bom, outros mecanismos de defesa são, por exemplo, o deslocamento. Então, quando essa pessoa ela transfere sentimentos negativos, então, sentimentos de raiva, frustração e angústia, para outras coisas. Por exemplo, quando acontece algum problema no trabalho
e a pessoa chega em casa gritando, socando, tendo comportamentos agressivos. Isso que é o deslocamento. Já que ela não pode culpar o chefe dela, ela vai culpar aquilo que vai dar menos problema para ela. E desses tem diversos sintomas de repressão, que vão ser as formas de, por exemplo, ir de manifestar os seus desejos, essa forma de você maquiar os seus desejos de alguma forma e conseguir expressar isso. Como o Victor falou, eles têm o objetivo de expressar aquilo que não pode ser expressado, aquilo que é inimaginável na realidade, que é justamente o conceito de sintomas na vida psíquica. É uma máscara, é uma expressão de um conflito do inconsciente de uma forma diferente. E aproveitando o gancho de falando um pouco sobre inconsciente, meu nome é João Pedro e eu vou falar sobre as fases psicossexuais que nós temos. Para entender um pouco mais do tema, eu vou começar explicando um pouco mais tecnicamente, e depois eu vou deixar uma forma mais fácil de entender. As fases psicossexuais são as fases onde o indivíduo desenvolve a sua sexualidade. E essa sexualidade não está relacionada apenas ao órgão genital, mas a todos os desejos que o id dela pede, formas de encontrar satisfação, e isso pode ser com pessoas ou com objetos. Uma forma de entender um pouquinho melhor é retroceder um pouco na explicação da Miriam, porque a sexualidade, nesse caso, ela está intimamente relacionada ao id e à pulsão de vida, pois elas são as principais fontes de desejo e satisfação. E elas são do inconsciente, que é onde eu peguei meu gancho. Então nós não conseguimos controlar elas totalmente. As fases psicossexuais estão separadas em 5 partes: a fase oral, a fase anal, a fase fálica, o período de latência e a fase genital. Mas Freud considerou as 3 primeiras como mais importantes, e também vou explicar só elas para não enrolar muito, igual meus amigos. A fase oral se baseia na interação da criança com o mundo utilizando a boca, seja por mamadeira, seja por chupeta, por algo que ela encontrou no chão e colocou na boca, o dedo dela ou até mesmo o seio materno. A fase anal é onde a criança tem que aprender a controlar seu sistema de excremento. Ou no, pois a sociedade a cobra fazer isso em locais e horários específicos. Porque, bom, nós sabemos que se você for fazer no meio do shopping, eu acho que as pessoas não vão gostar muito. Ainda mais se for na praça de alimentação. Nessa fase, a criança se encontra em uma espécie de dilema, porque ela sente a necessidade de fazer o experimento ali na hora, mas a sociedade não deixa. Ela tem que aguentar até chegar em um local certo e no momento que ela pode. E uma observação é que a criança sabe que o elogio é bom e que ela vai ser elogiada se fizer isso, se fazer as necessidades dela num lugar certo, e que ela vai ter aprovação da visão dos adultos. Só que ela fica um pouco confusa em não fazer às vezes, porque ela tá com muita vontade. E ela sabe que se ela não fizer do jeito deles, ela vai receber uma punição, e ela fica um pouco contrariada com isso. E por último, a fase fálica. É quando a atenção da criança se encontra na sua genital, pois a princípio todas as crianças pensam que são iguais. Como por exemplo, minha diferença entre mim e ele é o tamanho do cabelo. É só isso. Mas nós sabemos que não. E ao descobrir isso, pode acarretar em muitas coisas emocionais nas crianças. Os meninos podem pensar que podem perder o pênis, porque aí elas iriam ficar igual as meninas. E as meninas acham que elas perderam o pênis por algo que elas fizeram. Isso é até um pouco engraçado de você pensar quando você já é um pouco mais velho. E isso é de acordo com Freud. E na fase fálica é onde a criança começa a sentir um pouco de inveja da atenção dos pais.
que eles dão atenção um para os outros, mas eles têm a sensação de querer a atenção dos pais o tempo todo, de forma integral. E aí o menino começa a ver o pai como um rival de afeto o afeto da mãe, e a menina a mesma coisa. Isso acaba levando, por sua vez, o complexo de Édipo, que aí nós começamos a falar de algo um pouco mais interessante. Pode passar o slide, por favor? Freud explora, ele como se o filho tivesse medo de concorrer com o pai, por medo de ser castrado. Mas a filha tivesse mais coragem, porque na visão da criança, ela já é castrada, ela não tem um pênis para perder. Então, quem sabe na visão dela, que se ela conseguir ter o relacionamento com o pai mais próximo como ela pensa, ela pode ter o pênis de volta, que ela pode ter uma compensação, por assim dizer. Aí volta de novo na atenção e na rivalidade entre os pais. E às vezes a criança pode até mesmo ter um pouco de ódio e inveja do pai ou da mãe. Mas para explicar um pouquinho melhor, já que está um pouquinho confuso, eu vou explicar um pouco da história de Édipo, que aí que vem o nome do complexo de Édipo. É, Édipo é uma criança que recebeu uma profecia que ele iria matar o pai e se casar com a mãe e ter filhos com ela. Os pais acharam isso um absurdo, eles eram reis, eles exilaram a criança e mandaram o guarda matar. O guarda, ele não se sentiu capaz de fazer isso, ele deixou a criança lá. E a criança foi adotada por um casal que estava passando. Aí, resumindo a história, obviamente. Aí a criança cresce, aí depois ele escuta essa profecia e ele pensa: não, eu não vou matar meu pai, eu vou sair daqui. E ele sai do reino onde ele estava. Que ele acabou voltando para a terra natal dele sem saber que era a terra natal de verdade. Aí ele, enquanto ele viajava, ele encontrou um homem que ele teve uma discussão e acabou matando, não, tendo uma briga que acabou matando ele. Ele não tinha intenção, mas acabou matando. E depois ele acabou resolvendo o enigma da esfinge, que a esfinge estava atormentando as pessoas, ele conseguiu resolver a charada dela. Eu não vou contar a charada porque vai sair do tema, mas por resolver o problema que estava acontecendo, ele recebeu 2 prêmios. Ele recebeu o título de rei e a mão de Jocasta, que era a viúva e sua mãe biológica. E aí ele teve filhos com ela e depois de anos, ele consegue descobrir a verdade, que na verdade a Jocasta era sua mãe e o homem que ele matou, na verdade, era seu pai. Aí depois tem mais o desenrolar da história, mas eu vou explicar só até aqui para poder entender que o complexo de Édipo tá ligado ao afeto que você tem pelos seus pais. Por isso que o Freud usou isso, porque a criança ela sente inveja e quer a atenção da mãe. Um pouco parecido, entre muitas aspas, com Édipo, porque ele no final ficou com a mãe. E isso também tem a versão feminina, mas é tudo a mesma coisa, não tem muita diferença. Bom, agora definida a história, o complexo de Édipo, de acordo com Freud, é o interesse de ter o tempo integral da mãe ou do pai. Se eu, no meu caso, sou um homem, eu teria interesse na afeição da minha mãe o tempo todo. No caso da Miriam, ter do pai o tempo todo. E o complexo de Édipo está muito relacionado com o que eu já mencionei antes e com o que a Miriam explicou, o id e a pulsão de vida. Porque no inconsciente, ela sente uma vontade de ter atenção, ela sente uma vontade de ter o amor ali do pai ou da mãe. E às vezes isso pode ficar muito forte no decorrer da vida. Algumas pessoas, de acordo com Freud, se isso não for resolvido de forma clara ou direita, pode até ocasionar em outras coisas, como por exemplo o homossexualismo. Isso de acordo com Freud. Mas nós não estudamos exatamente isso, mas fiz umas pesquisas e foi sim de acordo com Freud. Nós sabemos atualmente que não é isso. Tanto que temos 2 aqui rindo, ou 3, eu não sei, amigo, tem indeciso se ela tá rindo ou não. É, mas é isso.
E, professor, você pode. Não sei se você está fazendo sua versão podcast de lavar a louça ouvindo a gente, igual você disse que faz, mas dá só uma olhadinha aqui rapidinho. A gente tem um recado especial para você. Quer começar, Miriam? Ou você quer que eu comece? Eu posso deixar um adendo aqui que ele foi bem paciente agora, hein? Foi paciente até agora. Vai estar uns 30 minutos. Vai, quem que vai Vai, eu começar? vou começar então. Professor, você vai sair da escola e a gente pensou em fazer isso para você, pelo menos como uma forma de presente por tudo que você fez. Você com certeza foi um incrível professor. Foi muito bom ter aulas com você esse ano. Eu me sinto muito feliz. Eu gostaria de continuar tendo aulas com você. E eu me sinto muito feliz de ter estudado durante um ano com o senhor. Muito obrigado por tudo que você nos ensinou. Posso ir agora? Professor, muito obrigada por todas as aulas, muito obrigada por todos os ensinamentos. Ter filosofia com você foi incrível e me ajudou a perceber tanta coisa. Eu, inclusive, após as aulas, queria sair conversando sobre elas com a minha família, com todo mundo, que eu achava que era, tipo, impressionante a forma como você falava, a forma como você ensinava, super didático. Eu sempre gostei de filosofia, mas aí com as suas aulas eu ainda achei até um pouco melhor e confesso que quando você falou do aluno que quis fazer psicologia, eu me identifiquei, assim. Eu achei até impressionante, porque eu desenvolvi uma grande proximidade com a matéria desse último bimestre e a minha realidade. Então, assim, saiba que o senhor foi um professor incrível que acrescentou muito nas nossas vidas. Professor, eu sei que eu não sou a pessoa muito interativa na sua aula, ou na aula de ninguém, na verdade, mas eu queria que você soubesse que a sua aula é, sinceramente, uma das melhores que tem no IFE, assim, não exagerando, e que você ensina muito bem, assim, você tem uma didática muito interessante que puxa a atenção e o assunto de filosofia que você toca, as aulas que você fala e mostra, tem muita paixão naquilo e de certa forma faz a gente se apaixonar também. E enfim, eu agradeço bastante por essas aulas que você me deu, foi de um grande crescimento pessoal. E sim, eu usei muito dos seus argumentos nas minhas discussões com a minha família, tá? Porque a gente discute direto, então eu usei 24 horas por dia todas as teorias de Freud, todas as teorias do Ailton Krenak, etc. Então, muito obrigado, professor. Eu espero que você se dê muito bem no seu pós-doutorado e no futuro eu espero, sei lá, te ver pessoalmente. E, enfim, muito obrigado. Tchau, professor. A gente Foi adora suficiente você. para nos chamarem de loucos até, mas loucos muito orgulhosos de si próprios. Obrigada, Obviamente. professor. Tchau, Tchau, professor. Tchau, professor. professor. Boa sorte. Falou. Vai demorar um pouco para